E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e hoje a gente vai ver solução tampão. Pessoal, solução tampão, você precisa de dar uma piscadinha lá nos assuntos de equilíbrio iônico e de hidrólise salina, para você não ficar perdidaço aqui. Dá uma piscadinha lá para você aprender e ficar, ó, chuchu beleza. Pessoal, para que serve a solução tampão? Você tem soluções normais e a solução tampão. O que seriam as soluções normais? Se você adiciona um ácido, lógico que esse meio ele tende a ser ácido, porque você está adicionando um ácido, ou seja, o pH ele tende a diminuir. Se você pega essa mesma solução normal e coloca uma base, o que acontece com o meio? Ele se torna básico, ou seja, o pH tende a aumentar. A solução tampão é uma solução diferenciada. O que é uma solução tampão? Então vamos para a definição. Pessoal, a solução tampão é uma solução onde resiste essas variações de pH causada quando eu adiciono um ácido ou base. Ou seja, se eu adiciono um ácido numa solução tampão, o pH não varia, ou seja, o pH não diminui. Se eu adiciono uma base, também não vai variar, ou seja, o pH não aumenta. Então a definição de solução tampão é isso. Para que serve? Por exemplo, o nosso sangue ele tem um pH em torno de 7, ou seja, ele é neutro. Ele não pode ser ácido e nem pode ser básico. Por quê? Porque se for ácido ou básico, as enzimas elas não trabalham, elas não vão funcionar, elas não vão ter as reações químicas, elas não vão acelerar, não vão catalisar e existe o que? A morte celular. Seja excesso de ácido, que a gente chama de acidose, ou excesso de base, que a gente chama de alcalose, ocorre morte celular, então não pode. Então quando o sangue ele vai em uma quantidade de ácido grande ou de base grande, o sangue ele tem que resistir essa variação de pH. Então por isso que no sangue existe uma solução tampão. Agora, como eu preparo essa solução tampão? É super simples, pessoal. Eu posso preparar uma solução de ácido ou base. Então entendeu a definição de solução tampão? Então é importante você saber a definição. Por quê? Porque na sua prova ou nos vestibulares não cai tanto o cálculo. Nós vamos ver cálculo, isso é lógico, mas cai mais o conhecimento teórico, principalmente quando trata de assuntos biológicos voltados para a química, né? A bioquímica. Então, pessoal, se eu vou pegar uma solução, por exemplo, de ácido, ok? O que acontece? Eu tenho que pegar o sal desse ácido. Se eu pego base, o sal desse base, tudo bem. Por exemplo, eu vou pegar esse ácido acético. Então veja bem, eu tenho que pegar um sal que tem a mesma origem, ou seja, isso aqui. Se eu fosse pegar outro ácido, por exemplo, vamos pegar aqui HCl, eu preciso pegar o mesmo componente, ou seja, NaCl, ok? Então basicamente é isso. Se eu pego um sal, aliás, eu pego um ácido, eu tenho que pegar um sal desse mesmo ácido, ok? Para que serve isso? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal. Ó. Se eu vou dissociar, ou seja, vou colocar ele em água, o que acontece? Acontece que o ácido ele vai dissociar, ionizar em menos e H+. Isso vocês já estão, ó, careca de saber. Se eu pego aqui a água, eu vou pegar CH3, CO- e Na+. O meu objetivo da solução tampão é exatamente ter isso aqui, pessoal. O mesmo íon. Por isso que a gente chama de efeito do íon comum. Tem que ter o mesmo íon, tanto do ácido quanto do sal que você está fazendo. Então, para ter a solução tampão, eu preciso de um ácido e ter o mesmo íon que tem esse sal. Vou colocar em água, que é uma hidrólise. Eles vão entrar em equilíbrio, né? Ou seja, reações reversíveis, e eu vou ter isso aqui. Pessoal, lembrando que para fazer uma solução tampão, tanto o ácido quanto a base, eles têm que ser fracos, tá? Para poder ser melhor caracterizado. Por quê? Porque lá na hidrólise, olha a definição de hidrólise, olha o que é hidrólise, que os componentes ácidos e base, eles sofrem hidrólise quando eles são fracos, ou seja, quanto mais fraco for o ácido,
ou mais fraco for a base, mais forte ele vai sofrer hidrólise, mais rápido ele vai sofrer hidrólise. Tá? Então, se você pegar um ácido forte, com certeza não vai funcionar a solução tampão. A solução tampão ocorre com ácido fraco ou base fraca. Então, primeiro conceito, tá? Cuidado, porque isso cai em teoria. Então, primeiro, você saber a definição. Segundo, você saber que tanto o ácido quanto a base tem que ser fraco. E para ter esse íon comum. Pessoal, eu tenho esse íon comum. Veja bem que isso aqui, como é um ácido fraco, o que acontece? Ele ioniza pouco. Ou seja, eu vou ter pouca quantidade desse íon e pouca quantidade de H+. Isso é lógico. Se isso aqui é um sal solúvel, significa que vai ser dissociado extremamente grande, pessoal. Muito, tá? Ou seja, eu vou ter grande quantidade desse íon e grande quantidade desse íon também. Ok? Pessoal, tem questões que elas são chatas a ponto de mudar um pouco o conceito, só que o objetivo é o mesmo. Por exemplo, às vezes ele fala ácido e o sal desse ácido. Às vezes ele fala ácido e a sua base conjugada. Por quê? Esse ácido libera esse íon. E esse íon também está comum aqui. Então eu posso falar que isso aqui é um ácido e aqui é a sua base conjugada. Ok? Ou base e ácido conjugado. Então, minha solução tampão, ela pode ser o meu ácido, tá? Junto com a minha base conjugada, tá? Pessoal, o que é isso? É a mesma coisa aqui. Isso aqui, isso aqui. Só que com palavras diferentes para você não errar essa questão. Ou quando ele fala de base, tá? Base mais vai ser o seu ácido conjugado. Pessoal, então nós temos aí as definições, nós sabemos para que serve e como que prepara. Então, o meu objetivo aqui agora é calcular o pH de uma solução tampão, que é a parte de cálculo que não é fácil, tá? Mas a fórmula é um pouco mais simples de trabalhar. Mas vamos para cá, o importante é você aprender de como que eu vou deduzir essa fórmula para você aplicá-la de maneira correta. O que eu posso fazer aqui? Calcular a minha constante ácida, né? Porque eu estou tratando de um ácido. Então, ou seja, Ka é o produto dividido pelo reagente. Ou seja, vem o produto, que é CH3O- vezes H+, ok? Dividido pela o meu ácido, que está aqui o meu ácido. Lembrando que a água não vai entrar, porque a água ela não entra na minha constante, porque o meu volume aqui, tá? Ele é volume, tem uma concentração praticamente constante. Veja a hidrólise para você ficar legal e saber esse conceito aqui. Pessoal, eu determinei aqui. Mas quando eu pego Ka, o que eu posso saber? Eu tenho CH3CO-, só que ele vem de duas fontes. Ele vem tanto do ácido quanto do sal. Agora, eu tenho que ter a sabedoria e o discernimento para saber que essa parte aqui, ela vai vir do sal. Isso é lógico. Por quê? Porque como é um ácido fraco, eu tenho pouca quantidade. Como é um sal solúvel, eu tenho grande quantidade. Então, se eu vou fazer o Ka, a minha solução ela vai vir do CH3CO-, ou seja, do meu ânion, vai vir do meu sal. Então, eu vou melhorar isso aqui e vou colocar aqui, ó, KCH3CO-, certo? E esse aqui vai vir do sal. Então, eu vou tirar, presta muita atenção, eu vou tirar isso aqui, ó, vou apagar e vou colocar o sal. Porque o meu ânion ele vem do sal. É a única coisa que aproveito, porque isso aqui não tem aqui, esse aqui não entra e esse aqui não entra. Então só esse aqui é o meu íon comum. Ok. Então eu fiz aqui H+ dividido pelo meu ácido. Então tá aqui, ó. Olha que legal. Certo? Fiz isso sabendo que isso aqui vem do sal. O que eu posso fazer? Aplicar o logaritmo. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aplicando logaritmo. Ou seja, fica log de K, certo?
igual a log dessa galera todinha aí, ó. Sal vezes H+, dividido por CH3COOH. Então fiz aí, ok? O que que eu posso fazer? Eu posso desmembrar isso aqui, ó. Eu posso desmembrar, opa, deixa eu desmembrar aqui bonitinho. Eu posso desmembrar isso aqui em um grupo e esse aqui em outro, aplicando propriedade logarítmica, que quando eu multiplico eu posso somar os logaritmos. Então veja bem, eu posso ter o log de Ka é igual ao log de concentração do sal dividido pela concentração do CH3COH mais logaritmo de H+. Então olha para você ver, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar tudo por -1. E eu vou explicar por que já já. Multiplicando por -1, aqui fica menos, menos e aqui fica menos. Por que que faço isso? Porque lá no equilíbrio iônico nós definimos que pH é menos log de H+. Então fica mais fácil. Pessoal, se pH é menos log de H+, menos log de Ka é o meu pKa. Ok? Ou seja, é um produto em relação à minha constante ácida. Aqui não tem como fazer nada, eu vou deixar aqui, ó, menos log do sal dividido por CH3COH. Então tá aqui. Menos log de H+, é o que, pessoal? É o pH. Então veja bem, olha o que que eu tenho aqui. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar esse log para lá. E olha o que que eu vou definir aqui, ó. pH é igual a pKa, tá menos, passa mais, então fica mais log do meu sal dividido por CH3COH. Então o que que eu acabei de fazer? Determinei o meu pH em uma solução tampão. Defini isso aqui através da minha constante ácida, só isso. Ou seja, eu fiz a minha constante ácida, o meu K, produto sobre o reagente, entendi que isso aqui vem do sal, apliquei logaritmo, cheguei no meu pH, no meu cálculo do pH de uma solução tampão. Agora vamos interpretar isso aqui e finalizar essa videoaula para você ficar filé do boi. Vamos lá na transição. Bom, resumindo essa parte aqui, né, teórica e essa parte aqui do vídeo anterior, nós chegamos nessa conclusão. Então, solução tampão, ácido e o sal desse ácido, ou sal e sua base conjugada. Professor, eu posso fazer isso com base? Posso, só que tem que ser o que? Base fraca, tá, pessoal? Ó, solução, tampão, ácido e base fraco. Ó, presta atenção. Então eu posso pegar uma base fraca, por exemplo, o hidróxido amônio, que é uma base super fraca. Posso aqui dissociar em água e ele vai dar o que? NH4 mais OH-. Se eu peguei um sal, um ácido e o sal desse ácido, a base vai ser um sal dessa base. Então eu posso pegar, por exemplo, o NH4Cl, cloreto de amônio, mais a água, tá? Então fica NH4 mais Cl-. E o raciocínio é análogo. Aqui tem que ter o íon comum, primeira coisa. Eu tenho que saber que aqui tem maior quantidade, porque o sal é solúvel. E a mesma coisa, eu tenho que ter o íon comum. E o NH4 aqui mais tem maior quantidade, porque é um sal solúvel. E o conceito é análogo. Só que aqui não vai ser pH. Aqui vai ser POH, porque eu estou tratando de base. Ali não vai ser pKa, aqui vai ser pKb, né? Porque é constante básica. Mais log de quê? Do meu sal dividido pelo meu ácido aqui no caso. Então aqui vai ser a base. Qual que é a base ali? NH4OH.
Então, o que eu posso? Eu posso colocar a minha equação geral, tá, pessoal? Minha equação geral. Ou seja, pH é igual a pKa mais log do sal, tá? Dividido pelo meu ácido, tá? Que pode aí ser qualquer ácido, seja ele fraco, tá? E o pOH, que é o pKb mais log do sal, tá? Dividido pela minha base. Então eu defini, pessoal, como que calculo o pH ou o pOH de uma solução tampão. Pessoal, a solução tampão ela nunca vai variar o pH, lógico que ela varia. Ela resiste a pequenas quantidades que eu adiciono ou de ácido ou de base, ok? Se eu colocar muita quantidade ela não vai aguentar, isso é lógico. Agora, professor, me explica como que ele resiste. Como assim eu coloco o que acontece? Pessoal, olha aqui, efeito do íon comum. Vamos aqui? Vamos supor que eu vou pegar essa solução aqui e vou adicionar ácido. Pessoal, se eu adiciono ácido, o que acontece? Ele vai ter H+. Eu vou adicionar qualquer ácido. Vou lá colocar um ácido. Se é uma solução tampão, ele não vai desistir, ele não vai deixar que a solução se torne ácida. Ou seja, o que acontece? Eu estou aumentando a quantidade de H+. E o que a solução faz? Pessoal, lembrando que aqui está em equilíbrio e aqui também está em equilíbrio. Ok? Agora, se eu adiciono H+, presta muita atenção aqui, eu vou adicionar H+. Se eu estou adicionando H+, em uma solução normal, o que acontece? Eu espero que a minha solução tenha uma concentração maior de H+, ou seja, o meu pH diminui. Mas quando eu adiciono mais H+, pessoal, princípio Le Chatelier lá do deslocamento de equilíbrio. Se eu estou colocando mais no produto, a minha reação desloca para o reagente. Quando ele desloca para o reagente, a minha concentração de H+, ela diminui. Logo, o pH aumenta. Então é assim. Eu adicionei um ácido, H+ aumentou. Só que a solução rapidamente jogou a minha reação para o outro lado, deslocou ela e o meu H- diminuiu. Ou seja, um anulou o efeito do outro. Um anulou o efeito do outro. Então, adicionei H+, o que acontece? A minha reação deslocou para a esquerda, diminuindo a concentração de H+. E se eu coloco uma base? Pessoal, se eu coloco uma base, ou seja, eu estou adicionando OH-. Se eu estou adicionando OH-, o que acontece? Olha aqui, o H+, ele vai reagir com o OH-. Como? Uma reação de neutralização. Olha aqui, H+, mais OH- forma H2O. Ou seja, aqui está diminuindo a minha concentração. Se aqui está diminuindo, aqui vai tentar repor essa diminuição. Então a minha reação ela desloca para a direita para produzir o que? Mais H+. Então quando eu adicionei OH-, o que aconteceu que a minha concentração de H+, ela diminuiu. Porque aqui está consumindo. Eu joguei OH-, consumiu, ok? E o que a reação fez? Deslocou para direita, porque aqui diminuiu, então a reação veio para cá. Então aumentou o meu H+. Um anulou o efeito do outro. Então é assim, pessoal, que trabalha uma solução tampão. Vamos aqui para finalizar esse conceito. Então aqui eu vou adicionar, vamos adicionar uma base. Pessoal, eu adicionei uma base, o que acontece com a concentração de OH-? Aumenta. Se está aumentando a concentração de OH-, aumenta, a minha reação ela tende a deslocar para a esquerda para diminuir esse aumento. Então ela diminui. Então o meu OH- diminui. Uma anula o efeito da outra. Agora, se eu adiciono H+, é o mesmo princípio. O H+, ele vai consumir o OH- formando água. Ou seja, isso aqui vai diminuir. Se está diminuindo, a minha reação desloca para ela a fim de aumentar. Então, quando eu coloco H+, o que acontece com o OH-?
diminui. E a minha reação desloca para o sentido do OH- para aumentar, anulando o seu efeito. Entendeu? Então vamos finalizar. A solução tampão, ela trabalha com deslocamento de equilíbrio para diminuir essa variação. Ou seja, pessoal, a solução tampão ela não pode variar o pH, nem para ácido nem para base. Então ela vai deslocar o equilíbrio. Se eu aumento aqui, desloca para um lado. Se eu diminuo aqui, eu desloco para ele. Então é assim que a solução tampão ela trabalha. Espero ter ajudado vocês. Espero finalizado essa é a parte 1. A parte 2 vai ser resolução de exercício. Então, confira a parte 2 para você entender como que essa fórmula e como esse conceito vai cair na sua prova, no seu vestibular. E ficamos aqui porque a química é linda, porque a vida é linda.